amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Neste final de semana, a Igreja nos propõe, encerrando o tempo do Natal, a solenidade do batismo do Senhor. A partir de agora, vamos entrar no tempo comum. As leituras nos dirigirão para o ministério público de Jesus, com que Marcos justamente começa o seu evangelho. Estamos lendo o Evangelho de Marcos, como sabemos, porque é aquele proposto para o ano litúrgico B, que estamos vivendo desde o início do Advento. A passagem de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos 7 a 11. Depois de dizer que João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, o evangelista Marcos prossegue assim: Ele pôs-se a proclamar: Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de prostrar-me para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Quais serão os pontos mais importantes dessa passagem tão curtinha? Vamos ao primeiro. Todos sabemos que João Batista era o primo de Jesus, um profeta que pregava, ensinava e batizava as pessoas no Rio Jordão para o arrependimento e o perdão dos pecados. Que testemunho ele deu a respeito de Jesus? Ele disse: Depois de mim virá aquele que é maior do que eu, de que eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Provavelmente aqueles que o ouviam e eram por ele batizados pensaram na vinda do Messias anunciado e tão esperado pelo povo de Israel para restaurar todo Israel, suas 12 tribos. E de fato, João está falando do Messias. E está falando, é claro, de Jesus. Porém, ele não diz: depois de mim virá o Messias, ou depois de mim virá Jesus. Ele é indireto. Ele diz: virá aquele que é maior do que eu. Marcos usa palavras de Isaías, o grande profeta do Antigo Testamento, em cujo capítulo 40, Deus revela que mandará à sua frente um mensageiro que preparará o caminho. Uma voz gritando no deserto: Preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas. Não temam as cidades de Judá, levantem-se, pois eis o Senhor, eis que Deus vem. Na passagem do profeta Isaías, trata-se de um anúncio da vinda de Deus no novo êxodo prometido, e não da vinda do Messias, de quem aqui Isaías não está falando. Quem vem, segundo Isaías, é o Senhor, é Deus que vem. Essa é uma primeira pista no Evangelho de Marcos de que Jesus é desde o início apontado não só como o Messias, o ungido, mas como Deus em pessoa, o Deus de Israel, que irá inaugurar esse novo êxodo, essa nova libertação, como Moisés libertara o povo da escravidão do Egito. Daí porque João expressa a sua pequenez e a grandeza daquele que virá, afirmando que não é digno de desatar a correia do seu calçado. Fazer isso era o trabalho do escravo quando o patrão chegava em casa: tirar-lhe as sandálias e lavar-lhe os pés. Porém, João diz que nem disso ele é digno. Tão grande é aquele que virá. Um segundo ponto para a nossa reflexão é que João afirma que está batizando com água, mas que aquele que virá batizará com o Espírito Santo. Entendamos esse batismo com a água. Ele não mudava nada na pessoa. Ali só a fé da pessoa operava, a disposição interior de um coração contrito. Era um sinal de arrependimento. Por outro lado, naquela época, não havia um conhecimento aprofundado do Espírito Santo. Não se sabia que ele era a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Por essa razão, não podemos pensar que os ouvintes do Batista logo tenham pensado nisso. O próprio Jesus só revelou abertamente o Espírito Santo como uma pessoa na última ceia, falando sobre o Paráclito, o Consolador que ele iria enviar, conforme o relato do evangelista João. No judaísmo do primeiro século, havia uma expectativa de um derramamento do Espírito de Deus em tempos futuros, no fim dos tempos, quando o Messias viesse. João Batista liga este Espírito esperado não ao seu batismo de imersão na água. Este é apenas uma preparação para que aqueles que se arrependem e creem no Evangelho recebam o Espírito Santo de Deus. A seguir, Marcos relata que Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João na água do Jordão. Apresenta-se um terceiro aspecto para nós. Marcos logo acrescenta que imediatamente ao batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre Jesus. A palavra grega empregada por Marcos não significa apenas que as nuvens se separaram, como por efeito do vento. É bem mais forte. A expressão significa rasgaram-se os céus. E o Espírito, que Jesus possui em plenitude desde a sua concepção, vem repousar sobre ele. Jesus será a fonte do Espírito para toda a humanidade. No batismo de Jesus, abriram-se os céus que o pecado de Adão havia fechado. E as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prenunciando a nova criação. Logo, uma voz vem dos céus que se rasgaram. Tu és meu filho amado. Deus revela que é Pai e que Jesus é seu Filho. Marcos dirá as mesmas palavras do véu do templo. E dirá isso quando Jesus morre crucificado. E o centurião, aos pés da cruz, proclama: Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Está lá em Marcos, capítulo 15, versículos 38 e 39. De certo modo, Marcos está querendo ressaltar no seu relato que o batismo de Jesus não é apenas a revelação de sua filiação divina, da sua identidade de Messias e de ungido com o Espírito Santo. É também uma antecipação da sua paixão, da sua crucifixão. No seu livro Jesus de Nazaré, Bento XVI também linka o batismo de Jesus com a sua crucifixão. Ele diz que, olhando o batismo de Jesus à luz da cruz e da ressurreição, o povo cristão pôde entender o que aconteceu. Jesus carregou a culpa de toda a humanidade sobre os seus ombros. Levou-a ao fundo do Jordão no seu batismo. Inaugurou a sua atividade pública descendo ao lugar dos pecadores, numa antecipação da sua cruz. O seu batismo é uma aceitação da morte pelos pecados da humanidade. E aquela voz que anuncia: Este é meu Filho amado, sobre as águas do batismo, faz como que uma referência antecipada à ressurreição. Por isso, nos seus discursos, Jesus usa a palavra batismo para se referir à sua morte. Como quando ele diz a Tiago e João: Podeis beber do cálice que eu vou beber e ser batizado no batismo que eu vou ser? Bento XVI torna claro para nós por que razão Jesus tinha de ser batizado. Lembremos que, segundo narra Mateus, João estava se recusando a batizar Jesus e chegou a dizer: Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. E então João cedeu. A afirmação de Jesus não era muito clara, mas ele deve ter assumido como certo que João o entenderia. Bento XVI prossegue, esclarecendo que o que essa cena mostra é que Jesus tinha de ser batizado, apesar de não ter nenhum pecado, pela mesma razão pela qual morreria na cruz, para ficar no lugar dos pecadores. Recebeu de João Batista aquele batismo para perdão dos pecados como antecipação da cruz, na qual, assumindo os pecados da humanidade sobre os seus ombros, realizaria a expiação dos pecados e a redenção.
A causa de tudo, do batismo à cruz, é a nossa salvação. As pessoas que ouvem essa passagem do Evangelho de Marcos normalmente pensam que o batismo é a revelação pública da identidade de Jesus como Filho de Deus e de quanto Deus o ama. E é verdade. Mas também podemos ver que essa voz de Deus revela que Deus se agrada especialmente de Jesus, porque é o Filho obediente ao plano de salvação pelo qual o mundo será redimido. Não se agrada do Filho apenas por ser filho, mas também porque ele fará a vontade do Pai que Adão deveria ter feito. Jesus mergulha nas águas do Jordão, como mergulhará nas águas da cruz. Então, Jesus já estava dizendo sim à cruz aqui no seu batismo. No sacramento do batismo instituído por Jesus, quando o sacerdote derrama a água e diz: Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há uma transformação na alma. Uma força celeste vem e age no batizando. É quando o céu se abre para aquela pessoa e há uma transformação, uma nova constituição do ser, um novo organismo espiritual. E essa transformação prepara um novo céu e uma nova terra. Porque aquela pessoa está sendo unida ao Cristo, ao ungido, ao Filho de Deus. Quando somos batizados, somos mergulhados na morte de Jesus para ressurgir com o Cristo ressuscitado dos mortos no último dia, o dia de sua volta gloriosa. E Jesus, ali, depois de ser batizado, rezava, diz o Evangelho de Lucas. Rezava por nós, por cada pessoa em particular, para que fosse fiel ao seu batismo e à sua missão. Jesus estava rezando por você, que agora assiste esse vídeo. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.